Olá, alunos e alunas do curso de Pedagogia AD Mackenzie. Nós vamos ter hoje mais uma videoaula dentro da temática Educação Escolar e Alteridade, as singularidades na diversidade humana e os princípios da inclusão. Esse é o tema, né, da nossa aula como um todo, e vamos focar hoje nessa videoaula um subtema que tem uma relação direta com as discussões relativas à educação inclusiva, que é a questão da diversidade cultural e do currículo. Esse é um tema que tem sido produzido, né, um conjunto de conhecimentos, de análises, para quem pensa a diversidade humana numa perspectiva de inclusão pela via do processo de escolarização. E eu vou discutir essa questão da diversidade cultural relacionada ao currículo, trazendo especialmente um autor espanhol, que é o Julio Santomé, que consta no nosso guia de estudo, de uma forma mais aprofundada, mas dada a relevância da questão do currículo nessa perspectiva de diversidade e de educação inclusiva, nós vamos tratá-lo um pouco mais pontual na nossa aula de hoje. Vamos, então, iniciar a apresentação e alguma análise desse conteúdo relacionado à diversidade humana e ao currículo, trazendo inicialmente o conceito de currículo como trazido nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. É importante colocar para vocês, como consta no próprio slides, que o currículo ele é configurado por autores de linhas teóricas diferentes, como sendo o coração da escola. O que significa isso? Significa que todo o trabalho desenvolvido pela escola, toda a proposta educacional intencionalmente pensada para garantir o processo educacional e o processo de formação do aluno, ele ocorre a partir de uma compreensão, de uma proposição e de uma organização do currículo. Por isso que ele é configurado por diversos autores como sendo o coração da escola. E o que as diretrizes curriculares do ano de 2010 trazem em relação à definição de currículo? Então, nós temos aqui, ele é entendido, né, como sendo constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. As relações sociais, portanto, estão presentes, né, nessas experiências, nesse desdobramento dos conhecimentos trabalhados pela via do currículo, e o que se procura, através desse entendimento do currículo, é demarcar a relevância da articulação das vivências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente produzidos. E essa articulação das vivências, das experiências culturais dos alunos, portanto, aquilo que eles trazem para a escola como conhecimento já construído, embora um conhecimento construído numa perspectiva das experiências e não nessa perspectiva formal do trabalho realizado pela escola, que tem como eixo da organização do seu currículo, quando diz, né, os conhecimentos historicamente produzidos, são os conhecimentos que estão presentes na escola por intermédio das diferentes disciplinas. As diferentes disciplinas com a definição dos seus conteúdos. Então, pensar em currículo é pensar nos saberes que esses alunos trazem, na necessária articulação desses saberes com a intencionalidade do trabalho a ser realizado pela escola, que se refere aos conhecimentos historicamente construídos, e um dado bastante importante para a gente refletir sobre o significado do currículo e da escola propriamente dita, né? A escola, ela, quando propõe
essa organização e essa mediação por intermédio dos educadores, dos conhecimentos escolares, dos conhecimentos curriculares, o que se tem é que esse trabalho ele acaba contribuindo para a constituição da identidade do aluno. Então, o fator identidade, né, a constituição da minha individualidade, a escola tem, por intermédio do currículo, um trabalho importante a ser realizado. Eu demarco essa questão da constituição das identidades, porque como tema da nossa videoaula é a diversidade humana, né, e o currículo escolar, e pensando nessa diversidade humana, nas diferentes expressões, se a escola tiver dificuldades ou não eleger um modelo crítico de currículo para trabalhar essa diversidade, há de se pensar sobre as implicações que esse trabalho escolar vai ter na constituição da identidade. Então, eu tenho que pensar na constituição da identidade da criança e do jovem, né, numa perspectiva de contribuir para a constituição do eu de cada criança, das suas singularidades. E em sendo assim, eu não posso, né, não devo, enquanto professor, enquanto educador, profissional que atua na escola, não necessariamente em sala de aula, mas que também atua na formação do aluno, eu não posso negar aquilo que o aluno traz como sendo constitutivo da sua história, das suas referências de pertencimento, seja esse pertencimento social, cultural, étnico, racial, pertencimento de gênero, pertencimento linguístico, porque se eu nego essas referências, as possibilidades da escola ampliar a Constituição e encaminhar a formação numa perspectiva de constituição de uma identidade positiva, a escola acaba por não contribuir para esse trabalho positivo em relação à formação desse aluno. E faço essas considerações iniciais para colocar para vocês a perspectiva que o Santo Tomé trabalha o currículo nessa dimensão crítica, nessa dimensão emancipadora, que é um ponto fundamental na nossa videoaula de hoje. Ainda voltando um pouco à questão da definição em si, né, da forma como as diretrizes curriculares configuram e definem o currículo, é importante demarcar aqui, né, que esses conhecimentos escolares que compõem o currículo, eles são produzidos e selecionados, né, principalmente selecionados por diferentes instâncias, né? O MEC seleciona através das diretrizes curriculares, dos PCNs, o MEC indica que conteúdo é esse, que áreas de conhecimento são essas que devem compor o currículo. A escola, por sua vez, ela, a partir das áreas de conhecimento que são definidas pelo MEC, como a história, a geografia, a matemática, a língua portuguesa, né, se eu estou pensando em crianças e jovens, de educação de jovens, da educação de jovens e adultos, né, e que estão cursando o ensino médio na educação de jovens e adultos, eu tenho que pensar na física, na química, na biologia. Então, são conteúdos de áreas de conhecimento, não é? Produzidos historicamente, que são selecionados enquanto áreas de conhecimento pelo MEC para compor o currículo, e a partir dessa seleção pelo, né, Ministério da Educação, as escolas têm um trabalho também de seleção, assim como os professores, na especificidade do seu trabalho de sala de aula, também realiza seleção de conteúdos dentro daquela área de conhecimento que já é previamente definida pelo MEC. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque quando nós falamos, né, que pensar o currículo implica em seleção que ocorre por diferentes instâncias, né, do MEC à sala de aula, portanto, ao professor, eu estou querendo, né, dizer para vocês que esta seleção
ela implica numa operação de poder. Selecionar, né? E quem tem o poder de selecionar, a começar pela instância maior, que é o MEC, ele tem o poder de definir o que entra e o que não entra nesse currículo. E a escola e o professor têm o poder de definir, dentro de cada área do conhecimento, o que ele vai privilegiar, né, como conteúdo a ser trabalhado e o que ele vai deixar de fora. Então, esta é a operação de poder que está implicada na compreensão do que é currículo. Então, não podemos pensar currículo como algo naturalizado, sempre foi assim continuará sendo. Essa questão do poder, ela é importantíssima para nós pensarmos a questão da diversidade humana nas suas relações com o currículo. E aí nós vamos entender isso um pouco melhor ao longo do desenvolvimento dessa aula de hoje nossa. Então, o que o Santo Tomé propõe? Considerando essa questão, né, de que as operações, né, de poder, elas estão presentes na definição do que é o currículo, numa perspectiva de diversidade cultural, ele vai defender uma linha teórica que ele denomina de currículo emancipatório ou currículo crítico, como nós temos aqui na nossa tela, né? E o que é um currículo emancipatório ou um currículo crítico? É um currículo que assume o dever político de educar a todos, de formar pessoas éticas, pessoas solidárias, pessoas colaborativas, pessoas comprometidas com não a aceitação e não a acomodação ou adaptação ao que está estabelecido, mas pessoas que assumem um papel de contribuição com as mudanças que precisam acontecer. Esse currículo emancipatório ou crítico, ele desempenha um papel ativo como espaço de resistência, de denúncia, de discursos e práticas que legitimam diferentes formas de discriminação. Com isso, eu estou dizendo que vivemos no mundo, vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira, no caso, que é uma sociedade que estigmatiza, é uma sociedade que age de forma preconceituosa a determinados segmentos, e a proposição de um currículo nessa perspectiva crítica ou emancipatória, ela propõe o trabalho com essas contradições, uma análise dessas práticas discursivas que acabam por legitimar as desigualdades, não acentuando, né, as desigualdades, não aumentando as desigualdades que as crianças já trazem, as crianças, os jovens já trazem, principalmente pelo seu pertencimento social, mas não só, para a escola. Então, trazem para a escola toda uma história de discriminação, de preconceito, de desqualificação. Então, se o currículo contribui também para a constituição da identidade, eu tenho que parar e pensar como é que as diferenças, como é que o discurso sobre as diferenças, ele tem chegado à escola. É nesse sentido que um currículo crítico, ele vai analisar e ele vai desmontar, né, mediante processos de análise, de reflexão, essa leitura ou as leituras que discriminam, que estigmatizam determinados segmentos. Então, vejam vocês a importância, né, do nosso papel como educador, né, do nosso papel como formador. Trabalhar com as diferentes áreas do conhecimento e os conteúdos propostos para as diferentes áreas do conhecimento, eu posso trabalhar com diferentes encaminhamentos para a formação desse aluno. E o Santo Tomé, né, nos alerta da importância sobre elegermos esse trabalho numa perspectiva crítica de formação do aluno e de formação do próprio professor, né, que nós estamos continuamente nos formando. E esse currículo ele vai colocar o aluno como corresponsável,
né, por um processo de intervenção sociopolítico, de construção de um outro mundo, de construção de um mundo mais humano, mais justo e mais democrático. Vocês poderiam, né, estarem se colocando, mas é possível? Né, no mundo como ele está aí, como ele está constituindo, isso não é uma utopia? A educação é feita de utopia. Quem acredita em transformação, quem acredita em mudança, traz a sua utopia nessas suas crenças, não é? E é importante que a gente tenha sonhos, que acredite na possibilidade de mudança desse mundo, né? Vamos lembrar que educação é transformação, que educação é mudança, e que se eu não acredito na possibilidade de transformar e de mudar, né? Talvez eu esteja numa área não certa, né? Numa área de formação profissional não a mais correta. Então, o Santomé coloca para nós as intervenções curriculares inadequadas, as intervenções curriculares que negam a perspectiva de formação desse aluno nessa abordagem mais emancipatória, mais crítica. E ele arrola para nós que essas intervenções curriculares inadequadas, elas são intervenções curriculares que acentuam as injustiças, não é? E que trabalhar com currículo justo, com currículo emancipatório, não é? Encaminhar o nosso trabalho numa perspectiva de rompimento de uma série de práticas, não é? E muitas vezes que reproduzem o que nós temos lá fora, que é o que ele chama de injustiça curricular. Então, o que é um currículo injusto? O que é um currículo não crítico, não emancipatório? É um currículo que promove a segregação, a exclusão, que trabalha numa perspectiva de desconexão dos conteúdos curriculares com a vida do aluno, com as experiências do nosso aluno, que promove distorção, que leva a uma psicologização dos problemas sexistas, raciais, problemas sociais, um currículo que trabalha de uma forma infantilizada, que trabalha numa perspectiva de negação da realidade do próprio aluno, das vivências concretas do próprio aluno, que trabalha com conteúdos numa perspectiva apenas do presente, que não traz a história, que não traz o contexto histórico dos conteúdos que são trabalhados na escola. E que promove um paternalismo, não é? Que acaba gerando ou repercutindo como uma pseudo-tolerância, né? Então, eu vou fazer uma passagem rápida em cada uma dessas formas de injustiça curricular, como colocado por Santomé, colocando para vocês que esse conteúdo ele está mais extenso, mais bem desenvolvido no nosso guia de estudo, né, da nossa unidade temática. O que seria, né, um currículo que promove a segregação, né? Ou um currículo que por promover a segregação, ele é um currículo injusto. É um currículo que acaba reiterando, via processo de escolarização, o mesmo dualismo que existe na sociedade brasileira. Então, a educação nossa, historicamente, ela é uma educação dual. Nós temos, na nossa história da educação, e ainda presente hoje, um sistema educacional que organiza, que tem as suas escolas da rede pública, né, no geral, e que formam esses alunos numa perspectiva, com uma qualidade de formação. E nós temos uma outra rede, que não a pública, rede privada, que forma alunos pertencentes aos segmentos sociais de classe média, de elite, e que essa formação encaminha o processo educacional desse aluno numa outra perspectiva. O que nós vamos ter no final desse processo e que temos, como os resultados das avaliações nacionais mostram para nós, qualidades de processos educativos, de processos de formação qualitativamente diferenciados. Então, o aluno já vem com uma história, já vem com um pertencimento social de uma classe que não favorece em muitos aspectos para ele. E ele chega na escola e o currículo
o trabalho educativo da escola pela via do currículo acaba reiterando essa segregação e o dualismo da própria sociedade brasileira. Então, a nossa escola, ela é uma escola dual. O nosso sistema educacional, ele é um sistema injusto na perspectiva colocada por Santo Tomé. Esse currículo ainda, né, as injustiças, elas são promovidas pela via da exclusão de vozes que estão presentes na sociedade brasileira. Eu não posso, não devo, né, se acredito que esse aluno é capaz de compreender o funcionamento desse mundo, né, a estrutura desse mundo, a estrutura da sociedade brasileira, eu tenho que trazer para esse currículo as vozes que estão presentes na sociedade brasileira e trabalhá-los como conteúdos do currículo. Por exemplo, né, o mundo feminino, tão pouco presente no currículo escolar. A infância, tão pouco presente. E quando está presente, se privilegia uma determinada infância. Se privilegia uma infância que é idealizada e que não é a infância ou as infâncias da criança brasileira, né? Uma excelente oportunidade de, ao discutir a infância, introduzir a infância nesse currículo, eu discuti, por exemplo, a questão do trabalho infantil. Eu discuti com os meus alunos, a depender da faixa etária, de acordo com as condições de compreensão desse aluno, além do trabalho infantil, a questão da exploração sexual da infância presente em alguns estados brasileiros, né? A questão da juventude, da terceira idade, pessoas doentes, pessoas com deficiências, pessoas com quadros psiquiátricos que estão na vida, né? E a escola não pode se negar a trazer essas realidades e transformá-las em conteúdos formativos para esse aluno, né? Ainda a cultura gay, a pobreza, a miséria, a fome da nossa sociedade, né? Não posso trabalhar com essa criança idealizada, a criança do livro, a criança loirinha, né, de olhos azuis, a criança bem alimentada, a criança que tem atendimento médico, que tem todas as possibilidades necessárias para o seu desenvolvimento. Né, esse currículo, ele não pode continuar se silenciando, distorcendo e legitimando situações sociais conflitivas e abusivas. E, nesse sentido, o Santo Tomé coloca para nós, né, para a gente refletir. Como é que a escola tem trabalhado com algumas datas que fazem parte da nossa história, né, e do nosso calendário escolar. Por exemplo, eu cito aqui, né, o dia da árvore. Tinha oportunidade para trabalhar a questão ambiental, para trabalhar a questão do desequilíbrio ambiental do próprio mundo, né? E as repercussões que as alterações ambientais produzidas por esse mundo em desenvolvimento, ela tem trazido, né, colocando em risco, né, a própria sobrevivência da espécie humana. Então, eu tenho que parar e pensar, enquanto professor, de não trabalhar, né, esses eventos importantes, essas datas importantes, como apenas um dia de relaxamento dos trabalhos escolares, mas trazer uma perspectiva histórica para discutir essas temáticas e não reduzir apenas um dia, como, por exemplo, o Dia do Índio, né? A quantidade de conteúdo relevante que tem-se para discutir, né, a comemoração do Dia do Índio, né, o papel que ele exerceu na constituição do próprio homem brasileiro, as contribuições que esse grupo étnico-racial trouxe para nós, né, a história de exploração dessa terra e de descaracterização a iniciar pela própria tentativa de impor uma outra língua, não é? Como mecanismos de dominação e de colonização. Então, vejam vocês como uma data, ela pode ser contextualizada e trazer conteúdos importantes de reflexão e que vão contribuir para a formação desse aluno. Eu não posso, né, não devo, enquanto professor, trabalhar essas datas, trabalhar esses eventos, né, que tenta se comemorar numa perspectiva momentânea, numa perspectiva que não contextualiza, que não historiciza, né, esses eventos.
Além da distorção, nós temos ainda, né, de acordo com São Tomé, outras formas de intervenção curricular inadequada, como aqui está. A psicologização dos problemas raciais, sexistas e sociais, a infantilização de conteúdos curriculares, a realidade, o currículo sendo trabalhado, né, negando as experiências da criança, portanto, né, alheio e tomando essas realidades como estranhas, né, e ainda numa perspectiva de presentismo sem história, sem contextualização, sem trazer os contextos históricos em que determinados saberes foram produzidos. E o paternalismo pseudo-tolerância. Então, esse conjunto de práticas, né, estão presentes, né, nessa discussão que São Tomé faz sobre as intervenções curriculares inadequadas, né, e que são importantes para nós refletirmos enquanto professores. Eu vou sugerir para vocês no final que vocês acessem, né, o documentário Escolarizando o Mundo, que é uma situação real que acontece hoje, né, que acontece hoje na Índia. É um documentário produzido pelos Estados Unidos e pela Índia, que mostra como o processo de colonização e de descaracterização da cultura do outro ainda está presente no mundo, no mundo hoje, não é? Uma descaracterização feita unicamente com a intenção de dominar e de colonizar. Então, a história continua se repetindo, né? Eu vou, de uma forma breve, trazer uma síntese da nossa videoaula de hoje, né? Pensar o currículo implica em tomada de consciência política de nosso papel como educador. Eu posso formar numa perspectiva para manter o que está estabelecido, portanto, manter o status quo, ignorando as injustiças curriculares apontadas aqui de uma forma breve nessa nossa videoaula de hoje. Ou eu posso formar para esclarecer, para emancipar, para que o aluno possa compreender como o mundo funciona e lutar para a transformação desse mundo. Eu encerro esse nosso encontro de hoje, afirmando para vocês que pensar o currículo nessa perspectiva crítica, ele vai dar condições para nós de qualitativamente realizarmos um processo de formação muito diferente do nosso alunado, né? E processo que deve começar o mais cedo possível, já na educação infantil. E perseguir, né, todas as faixas etárias da criança que frequenta, do jovem que frequenta, né, a escola básica brasileira hoje. Esse é um assunto bastante rico, não é? Que eu peço que vocês se aprofundem lendo, né, com bastante atenção o nosso guia, ou mesmo recorrendo ao próprio texto do São Tomé, que consta da bibliografia do nosso guia. Me despeço, né, e aguardo vocês na próxima videoaula nossa.